Olá, meu nome é Lineu Neiva Rodrigues, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados na área de recursos hídricos e irrigação. Meu convite para vocês hoje é para a gente fazer um caminhar, uma passada sobre esse tema água na agricultura, que é um termo muito diverso e diferente, por exemplo, de água na indústria, de água para uso urbano. Na minha palestra eu quero apresentar um pouco dos desafios, das oportunidades para o desenvolvimento sustentável da agricultura irrigada, mostrar como a agricultura irrigada é importante para se atender às demandas para o alimento até 2050, como a gente pode, com as tecnologias que nós temos hoje, compatibilizar todos os usos, minimizando os conflitos e mostrando que é possível produzir alimento com agricultura irrigada sem conflito pelo uso da água. Vamos lá? Bom, nós vivemos num planeta conhecido como planeta azul, onde 71% da superfície da Terra é coberta por água. Mas, nesse nosso planeta, nós temos uma grande variabilidade da disponibilidade hídrica. Temos regiões com muita água, regiões com pouca água. Isso cria um valor da água diferente para cada pessoa. Por exemplo, se a pessoa vive próximo a um rio, onde a sua atividade econômica depende deste rio, a água tem um valor específico para essa pessoa. Se ela vive no deserto, onde não há disponibilidade hídrica praticamente, onde a água é para beber, sobrevivência, o valor da água para esse grupo de pessoas é diferente. E se ela vive em outra região que tinha acesso à água e não tem mais, a água passa a ter um valor diferente. Então, o valor da água muda de região para região e de tempos em tempos. A água, ela serve para diversos setores da economia. Ela serve para a indústria, a água serve para o uso urbano, ecossistemas aquáticos, lazer, produção de energia e agricultura. O que eu queria comentar um pouco na nossa palestra é sobre a água na agricultura. Então, a água para qual finalidade? Como nós vimos, nós temos a água que pode ser utilizada para o setor urbano, que pode ser utilizada para a indústria, para os serviços ecossistêmicos e para a agricultura. Nós, como técnicos, a gente gera informação técnica que vai subsidiar os tomadores de decisão, que vai auxiliar os irrigantes na melhor maneira de se irrigar, na melhor técnica de manejo, os gestores de recursos hídricos, mas é importante, a decisão do uso da água, ela é da sociedade, que tem que priorizar o uso dessa água via os comitês de bacias, para que se evite os conflitos, que a gente possa ter um uso mais adequado, um uso mais importante e significativo dessa água, que vem atender os anseios daquela população local. Então, a sociedade ela desempenha um papel fundamental em decidir o melhor uso dessa água. E a água, ela cai naquela questão dos itens de necessidade básica para a vida. São dois fatores fundamentais. Quando a gente pensa nesses itens, a gente pensa naturalmente na fisiologia do nosso corpo, aquilo que é necessário para o nosso corpo funcionar, e temos duas coisas fundamentais, que é água e alimento. Quando falta qualquer um desses componentes, o ser humano ele volta para a sua condição mais básica como ser humano, ou seja, todos os outros valores para ele são insignificantes. O que a gente trabalha hoje, o nosso trabalho na Embrapa, é garantir que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimentos. E para isso, o primeiro passo, eu não tenho dúvida, é produzir quantidade de alimento que seja suficiente para todo mundo. Mas nós vivemos num mundo hoje onde as pressões sobre o sistema estão aumentando. E esse aumento da pressão, ele traz também, é um dificultador para produzir mais alimento. Então, ou seja, nós temos que ter tecnologia mais adequada para hoje e para o futuro. Quando a humanidade se pensa nos riscos, maiores preocupações da humanidade, dois fatores sempre aparecem. No caso aqui, para os próximos 10 anos, os 5 fatores de risco de maior preocupação da população a nível global, a gente destaca que a crise hídrica e a crise de alimentos.
Esses dois itens sempre aparecem em qualquer lista. Isso mostra a importância deles para a humanidade. E todos os outros, se a gente observar, têm relação com esses dois. E alguns fatores, então, pressionam a gente a atingir, por exemplo, a produção de alimentos desejável. A questão da população, o aumento populacional, que até 1800, por volta aí da Revolução Industrial, a população era praticamente estável. E depois começou um crescimento exponencial, demandando mais água, mais alimento e mais energia. Em 2018, a gente era em torno aí de 7,6 bilhões de pessoas na Terra. Em 2050, seremos 9,7 bilhões de pessoas, um aumento aí em torno de 2,1 bilhões de pessoas na Terra, demandando mais alimentos. E, para isso, nós teremos que aumentar a produção mundial de alimentos em torno de 70%, e essa produção deve dobrar nos países de desenvolvimento. Isso é uma pressão grande sobre a agricultura. A questão do aumento da classe média, que vai passar aí em torno de 1,5 bilhões de pessoas, para em torno de 5,5 bilhões de pessoas até 2030. Esse aumento da classe média, ele demanda alimentos diferenciados. Se em 64, no ano de 1964 e 1966, uma pessoa demandava em torno de 2.000 quilocalorias por pessoa por dia, em 2030 ela vai demandar em torno de 3.000 quilocalorias por dia. Ou seja, são demandas de alimentos diferenciados que geralmente requerem mais água. Isso traz uma mudança na dieta também mais rica em termos de proteínas e outros componentes necessários para a vida, mas mais demandante também em termos de água. Outro fator importante que vem pressionar a agricultura é a formação de grandes centros urbanos. Em 2025, por exemplo, o número 5, São Paulo, ainda será uma grande metrópole. Em 2050, São Paulo já não será mais uma grande metrópole. A tendência é que isso se vá se aglomerando. Em 2000, por exemplo, e 100, teremos grandes metrópoles concentradas basicamente na África, que é um continente carente de alimentos. Então, outras partes do mundo terão que trazer, de certa forma, alimentos para essa região. Forças externas, nós temos, por exemplo, estresses térmicos, hídricos e nutricionais que vão se intensificar nos trópicos, reduzindo o rendimento, fazendo com que essa produção caia. Então, é necessário que se produza tecnologias mais representativas dessas novas condições. As mudanças climáticas, que são uma realidade, até 2030, 9 de cada 10 das principais culturas vão experimentar alguma redução no rendimento. O milho, por exemplo, vai ter um decréscimo de 12% e um aumento de 90% no preço. Isso traz pressões sobre a produção de alimento e, consequentemente, a demanda de água. As assimetrias na disponibilidade hídrica. A gente não tem garantia de onde o alimento está sendo produzido, porque ele vai ser utilizado naquela região. Grande parte vai ser feita via comércio. Por exemplo, nós temos regiões com muita água disponível e pouco uso. Norte da África, pouca água disponível, recursos hídricos renováveis, irrigação relativamente grande e uma projeção de crescimento. Isso vai causar um conflito pelo uso da África, pelo uso da água. E na América Latina e Caribe, a gente tem uma situação com pouca demanda em termos de irrigação, uma baixa projeção de crescimento da irrigação e muitos recursos renováveis. Ou seja, isso mostra a importância da América Latina e, nesse contexto do Brasil, para a produção de alimentos. Quando se fala em produção de alimento, nós temos dois aspectos cruciais que nós devemos considerar. Um deles é a agricultura nos trópicos. Não se pode pensar em atender a demanda de alimentos do mundo sem pensar na agricultura nos trópicos e, nesse contexto, sem pensar no Brasil, que é o terceiro maior exportador, o principal exportador de café, cana-de-açúcar, laranja. A agricultura representa em torno de 28% do nosso PIB, 37% da mão de obra, 47% das exportações. O Brasil é um país agrícola e é um importante componente dessa questão da produção de alimento, um importante player. E outro aspecto importante que a gente tem que lembrar para atingir essa demanda para o alimento é a irrigação. Não tem como se pensar em produzir alimento
na taxa que vamos ser demandados sem irrigação. E a irrigação, ela difere, a agricultura irrigada, ela difere da agricultura de sequeiro em alguns aspectos. Por exemplo, ela é mais intensiva em uso de todos os recursos, mas principalmente em relação à água e à energia. Água, energia e alimento, eles são altamente interrelacionados e um depende do outro. Por exemplo, se pegarmos a linha azul que conecta energia e água, a gente observa que 55% dos custos de operação da infraestrutura da água é energia. E, por outro lado, 15% da água utilizada é para a produção de energia. Então, existe uma relação muito forte. Em 2050, prevê-se um aumento de 80% do uso da energia, 55% de água e 60% no crescimento de alimento. E como essas relações vão ficar, é muito difícil a gente prever. Mas uma coisa é certa, isso traz riscos à oferta hídrica, a disponibilidade, a qualidade, custo, acessibilidade e estabilidade. Então, essa relação tem que ser observada em qualquer planejamento estratégico visando segurança hídrica e alimentar. Outro fator importante que mostra a importância da irrigação nesse contexto da produção de alimento é o que a irrigação, a implicação da irrigação nessa redução da variabilidade da produção. Por exemplo, em amarelo, o triângulo amarelo mostra uma agricultura de sequeiro. A gente pode observar que a produtividade é muito variável de ano para ano, já que essa produção depende especificamente da chuva, que é muito incerta de ano para ano. O azul mostra a irrigação, a agricultura irrigada, que traz muito mais estabilidade. De 85 a 2005, a produção global de alimento cresceu 28%. Desse total, apenas 8% foi em razão da expansão da área plantada e o restante, 20%, em decorrência do aumento da produtividade. A produção, o impacto da irrigação na produção também é fantástico. Se a gente pegar o caso do milho, observando o ano de 78 a 94, hoje essa questão não mudou muito. Naquela época, a produtividade nacional era em torno de 3 toneladas por hectare, mas nós já poderíamos produzir naquela época 16 toneladas por hectare de milho, ou seja, um gap de rendimento aí enorme. E de 30% a 50% dessa variabilidade da produção é devido à falta de água e poderia ser suprido via irrigação. A irrigação ela é importante também quando a gente pensa na sustentabilidade ambiental. Nós temos que reduzir a expansão horizontal e fortalecer a expansão vertical. Nós temos que melhorar a eficiência. Nós temos que fazer um melhor uso dos recursos, intensificar a agricultura e, nesse sentido, a irrigação é de fundamental importância. Seria necessário expandir a área de sequeira em cerca de 250 milhões de hectares para se obter uma produção equivalente à produção média adicional que é proveniente de áreas irrigadas. Então, a agricultura irrigada traz, além do benefício de estabilizar a produção, tem embutido esse benefício ambiental também. A irrigação traz também não só benefícios em termos de produção, mas também benefícios ambientais significativos. Como, por exemplo, de 1977, nós tínhamos uma área plantada em torno de 40 milhões de hectares. Em 2010, essa área era em torno de 50 milhões de hectares, uma variação de 20,7% aí na área plantada. O aumento da população foi consideravelmente grande, aumento da demanda, que a gente vai voltar a falar um pouco depois nesse slide, no final. Então, a área plantada aumenta 27,7%. Isso é graças às tecnologias que foram desenvolvidas, manejos diferenciados, mas dentre essas tecnologias nós temos a irrigação. Mesmo com todos esses benefícios da irrigação, nós temos só notícias ruins, geralmente. Por exemplo, cerca de 60% dos 20 mil hectares da área irrigada oeste da Bahia terão a irrigação suspensa por 90 dias, prejuízos econômicos da ordem de R$1 bilhão. Isso devido à falta de água, que na verdade é muito mais uma falta de um bom gerenciamento e de um bom planejamento do uso desses recursos hídricos. A irrigação é certa, ela faz um uso intensivo de água, senão a gente não tem dúvida disso.
Mas, como eu vou mostrar nos próximos slides, nós temos muita água para ser utilizada e podemos gerar um grande valor econômico e dar sustentabilidade ambiental e social para a população que depende desse recurso e da agricultura irrigada. Falar de irrigação em alguns lugares hoje é quase proibido e falar de pivô central é muitas vezes motivo de pânico. Porque pensa-se que o pivô central usa muita água, mas ele usa muita água porque ele irriga uma área extensa e produz uma grande quantidade de alimento. Quanto de água que a gente utiliza, por exemplo, que é muito? A gente pega esse gráfico, que é uma simulação de 30 anos, aqui nós temos a frequência de uma determinada demanda ser igualada ou superada. Observando, por exemplo, a soja plantada no dia 10 de outubro, durante 30 anos plantando-se soja no dia 10 de outubro, pegando-se um pivô de 100 hectares, podemos precisar, dependendo do ano, de uma quantidade de água para produzir essa soja de menos de 50 milímetros, que é em torno de 5.000 metros cúbicos de água. Ou, dependendo do ano, se for um ano mais seco, de mais de 250 milímetros, o que daria mais de 250 mil metros cúbicos de água para produzir essa mesma soja plantada no mesmo período, na mesma região. Isso é devido, a grande parte, à variabilidade da chuva. Por outro lado, se pegarmos a soja, por exemplo, plantada em dezembro, essa variação ela vai de 30 mil metros cúbicos a 326 mil metros cúbicos de água. Isso mostra a dificuldade que é de se fazer gestão de recursos hídricos em áreas agrícolas, em áreas irrigadas. Essa variabilidade dificulta o processo, uma vez que a nossa outorga ela é fixa. Uma questão importante que sempre surge é de onde vem a água da agricultura irrigada, do alimento produzido pela agricultura irrigada. Muitas pessoas pensam que a água vem unicamente do rio, que é unicamente água azul. Na verdade, não é. A maior parte, em todos os anos, nesse caso aqui temos uma simulação de 31 anos da soja plantada no dia 10 de outubro, quando inicia-se o período chuvoso, e a gente observa que grande parte da água vem da chuva, embora outubro não seja o mês mais importante em termos de precipitação. Então nós temos o que eu gosto de chamar de anos verdes, aquele ano onde pelo menos 70% da água utilizada para produzir aquele alimento veio da chuva. Isso acontece várias vezes. E temos também o que eu gosto de chamar de ano azul, aquele ano onde grande parte da água, tivemos pouca chuva e grande parte da água veio dos rios, ou seja, a água azul que foi utilizada pela irrigação para produzir alimento. Então essa variação, a quantidade de água utilizada, ela vai depender muito de ano para ano, que é a função da chuva. O quanto de água realmente a agricultura brasileira utiliza? Se a gente pegar a vazão de todos os rios brasileiros, aí em torno de 280 mil metros cúbicos por segundo, e compararmos com a vazão demandada para todos os usos, todos, não só a irrigação, todos os usos, urbano, industrial, a água que a gente utiliza é essa barrinha vermelha, que significa menos de 1% do total da nossa água disponível. Quando a gente tira o Amazonas fora, porque um questionamento que tem, que a maior parte da nossa água está no Amazonas, e com poucas pessoas lá, tirando essa água do Amazonas, a vazão disponível nos rios, ela cai bastante, ela cai para menos de 50 mil metros cúbicos por segundo, mas mesmo assim, quando a gente compara com os usos, a gente usa menos de 5% quando pensa no total e utiliza aí menos de 3% para irrigação. E utiliza muito pouco o nosso recurso. Nós temos, sem dúvida, que usar melhor esse recurso para produzir mais desenvolvimento social e econômico para a população que depende do uso da agricultura irrigada. Além disso, existe uma variação temporal. Essa água utilizada ela não é a mesma em todas as regiões. A gente pega o Brasil, por exemplo, só 3 regiões hidrográficas utilizam esse número acima de 70%, sendo que uma delas é o São Francisco. É uma bacia crítica, onde a maior parte da água vem da região do Cerrado e vai para fornecer e vai para o semiárido do nosso Brasil. Temos que fazer um bom uso dessa água, então, na região do Cerrado brasileiro. E nosso planeta azul, com 71% da superfície da Terra coberta de água. Quanto, então, dessa água é facilmente utilizada?
O que está disponível para ser utilizado? Esse é o grande problema. Quando a gente pega, por exemplo, se a gente fizer uma simulação, pensando que nós somos o país do futebol, colocarmos toda a água do mundo num campo de futebol, a gente formaria uma coluna de água que daria para ir 920 vezes ao sol e voltar. Desse total de água, 97,5% estão nos oceanos, que é uma água que pode ser utilizada, mas ela não está prontamente utilizada. Pegando os outros 2,5% e colocando nessa mesma coluna de água, nesse mesmo campo de futebol, formaria uma coluna que daria para ir 23 vezes ao sol e voltar. E dessa água nós teríamos 22,7% seria água subterrânea, uma água ainda difícil de ser utilizada, e nós teremos aí 76,8% em calotas polares e geleiras. Pegando só o restante que sobra desse total e colocando na coluna, nesse mesmo campo de futebol, nós teríamos, por exemplo, que 7,1% estaria na atmosfera, 36% no solo, 53% nos lagos e somente 3,5% dos nossos rios, que é aquela água mais prontamente disponível para ser utilizada. É por isso que a gente tem sempre essa sensação de pouca água e dos conflitos. A gente geralmente gerencia a água dos rios. Como exemplo, para ficar mais claro, pegando-se uma garrafa PET dessa de 350 ml, pensando que isso represente toda a água do mundo, e que 1 ml representa em torno de 20 gotas, a água de todos os nossos rios representaria 3% dessa gota, que é muito pouco, e do total de água disponível nos rios do mundo, 45 mil quilômetros cúbicos de água, azul renovável, 12 a 18% dessa água está no Brasil. Então nós somos um país rico em água, temos que utilizar melhor esse recurso, mas não significa que não temos problema. Eu não queria, nessa minha fala, deixar aqui uma cultura de desperdício de água. Nós temos regiões críticas, onde nós temos que ter um olhar diferenciado. Por exemplo, 16% dos nossos rios estão em estados críticos. Aqui nós temos que ter uma gestão mais cuidadosa, mas temos também que melhorar o uso do nosso recurso, produzir mais riqueza, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O que pode ser feito, então, para melhorar o uso da água na agricultura? O que nós temos feito? Primeira coisa, a gente pensa muito no rio, no curso d'água. Pensamos muito no usuário, em um usuário específico. Nós temos que passar a pensar na bacia hidrográfica, pensar no todo, porque é aqui que as coisas acontecem. E com isso nós temos que irrigar pensando na bacia hidrográfica, pensando na água que está sendo retirada, está impactando o usuário mais ajusante. Fortalecer, criar as associações de irrigantes e os comitês de bacias, para que o uso prioritário da água em cada bacia possa ser bem definido e com isso evitar, ou pelo menos reduzir, os conflitos. Pensando na melhoria, no melhor uso, em formas de melhorar e aumentar essa disponibilidade hídrica, é importante a gente considerar o ciclo hidrológico. A fase da água nos diferentes compartimentos. E um compartimento muito importante, muitas vezes desprezados, chama-se solo. Então é importante a gente fortalecer a recarga, a infiltração dessa água no solo, porque essa água que entra via recarga, ela vai abastecer os lençóis freáticos, os aquíferos, e vai aparecer no rio quando a gente mais precisa delas, que é durante a estação seca, aquele período mais crítico em termos de água. Nesse sentido, é fundamental, é estratégico as estratégias de conservação de água e solo. Conservar solo significa conservar água. No Cerrado temos uns solos profundos, solos com 12 metros de profundidade, com alta capacidade de retenção, onde, se pensarmos numa bacia de 1 km², apenas 1 km², a gente pode armazenar aí quase 2 milhões de metros cúbicos de água. Nós temos que aumentar a produtividade de uso da água. Eu trago um caso aqui da cevada no Canadá, por exemplo, onde temos no eixo Y o rendimento da cevada desde 1950, onde naquela época se utilizava 900 milímetros de água para se produzir 2,5 toneladas de cevada. Graças a tecnologias, a manejos adequados, hoje se utiliza as projeções
para 2015, ou seja, já estamos nesse patamar no Canadá, 220 milímetros de água para se produzir 11 toneladas por hectare da mesma cevada. Isso é tecnologia, é irrigação, são técnicas de manejo, melhoramento genético. É isso que nós temos que investir, ou seja, temos que aliar tecnologia e manejo de água. Temos que aumentar a eficiência de irrigação, isso é fundamental. Se pensarmos, por exemplo, num sistema que tem uma eficiência de 90%, ele utiliza uma quantidade de água que daria para dar de beber para 55 mil pessoas a 134 mil pessoas. Se for um sistema com eficiência de 75%, essa quantidade de água utilizada daria para dar de beber para 66 mil pessoas a 161 mil pessoas. Ou seja, apenas mudando a eficiência desses sistemas, a gente poderia liberar uma quantidade de água suficiente para alimentar entre 11 mil a 27 mil pessoas. Então, é uma estratégia importante que nós temos que trabalhar. E na Embrapa temos desenvolvido tecnologia e trabalho nesse sentido, pensando no manejo, dentro do manejo de expectativa, trabalhar com expectativa de chuva, aproveitar o máximo a chuva, escalonamento de irrigação, irrigação de salvamento, com estratégias de manejo, irrigação com déficit, dentro de recursos hídricos, pensando na outorga coletiva, na melhor estimativa da disponibilidade hídrica, nas barragens que realmente são estruturas fundamentais para a irrigação, e a adoção de tecnologias como modelagem e sensoriamento remoto. E aqui agora eu vou passar por algumas dessas tecnologias, não dá para passar por todas, mas apenas para dar uma ideia do que temos feito. Estratégia com sensoriamento remoto, utilizando satélites diversos e validando em campo, com o objetivo de melhorar o manejo da irrigação, trazer informações mais representativas da variabilidade que ocorre dentro de uma área irrigada, pensando em se irrigar de forma mais eficiente. Esse sensoramento remoto, então, eles permite, no caso aqui, uma estimativa da evapotranspiração da cultura do trigo utilizando duas metodologias. A gente mostra como essa variabilidade é grande e como a gente tem que trabalhar na melhoria dessas estimativas. Existem motivos para o agricultor não adotar e motivos para ele adotar uma tecnologia. A gente tem que estar atentos para esses motivos, para que quando pensarmos uma tecnologia, ela esteja realmente alinhada com o pensamento do produtor. Esse é um estudo que foi feito, por exemplo, na província de Alberta, no Canadá, onde se perguntou o que levaria um determinado produtor a adotar uma tecnologia ou não. O pensamento era sempre economia de água, e se pensarmos na questão de aumentar a capacidade de irrigar, mas durante os períodos de escassez hídrico, aparece em sétimo lugar, reduzir a erosão em sexto, reduzir o custo de água e não necessariamente a água ao terceiro, e melhorar o rendimento ou qualidade da produção. Ou seja, qualquer tecnologia que formos desenvolver, temos que pensar em melhorar o rendimento das culturas. E como um outro produto, isso possa vir a economizar água e, consequentemente, energia e água. Custo com energia e água. Quando a gente pensa nos fatores que são determinantes para a obtenção de alto rendimento, nós pensamos no manejo da cultura, do sistema como um todo, da planta, do solo, mas 50% é clima. Aqui é fundamental e isso impacta diretamente a demanda de irrigação. E dentro desse contexto do clima, a precipitação ela é a principal protagonista. Ela é fundamental na região do Cerrado, ela é muito variável, de local para local, de ano para ano. Por exemplo, na chuva, que é a nossa principal fonte hídrica, se considerarmos como 100% da precipitação, 65% é água verde. É aquela água que não é utilizada para irrigação, que ela é utilizada naturalmente para a planta. Ou seja, qualquer água que cair numa determinada região, ela vai ser utilizada pela vegetação natural, por florestas, pastagens, agricultura, áreas úmidas. E essa parte da agricultura, depois que utiliza a água azul, que tem disponível dessa água para ser utilizada para a agricultura, em torno de 35%, e que uma parte dela volta também para os cursos d'água. Então, essa vazão de retorno, e temos que pensar na questão da variação temporal e espacial da chuva, que impacta
a disponibilidade hídrica, ou seja, vai impactar a água disponível nos rios, ela impacta a oferta, a chuva, e, consequentemente, vai impactar a demanda, o quanto que você tem que irrigar, que no ano pode ser muito pouco, mas no ano seguinte pode ser muito. Como fazer a gestão de um sistema como esse? E, nesse caso, a chuva ocorrida no dia 10 de outubro, durante 30 anos, desde 1980 a 2010. O que é amarelo significa não chuva, outras cores significa que houve alguma quantidade precipitada. A gente observa a variação que existe entre um ano e outro, destacando, por exemplo, neste ano aqui, onde ocorreu pouca chuva, um grande veranico, e com isso, com certeza, teve um impacto na produção. E essa chuva ocorrida, então, nesses 31 anos da soja plantada em outubro, nós fizemos uma simulação, observamos que ela está caindo ao longo do tempo, e aí nós passamos, a curiosidade foi o que está acontecendo com os outros meses estratégicos para o plantio, para a agricultura de sequeiro irrigado na região do Cerrado. Por exemplo, pensando em 10 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro. O que acontece com a chuva? Nós observamos que em todos esses períodos a chuva vem caindo e caindo aí em quantidades significativas, o que impacta o sistema hídrico como um todo. Analisamos a demanda, como é que está aumentando, o que aconteceu com a demanda, e observamos que nesse mesmo período a demanda aumentou. E ela aumentou também de forma significativa, e esse balanço, então, ele passa a ser um pouco negativo, e talvez por isso a sensação do produtor que hoje a gente tem menos água no sistema, menos água disponível para a agricultura irrigada. E com isso nós geramos modelos, como neste caso, com o modelo de simulação de estratégias de irrigação, onde consideramos solo, consideramos cultura, irrigação, clima, e com isso simulamos diversas situações, analisamos uma base de dados muito grande para trazer algumas conclusões que vão servir para gestores e mesmo para os tomadores de decisão de maneira geral. Esses modelos, eles utilizam dados de solo, dados da planta, informações básicas da planta e também do clima para que sejam rodadas essas simulações. Neste caso, por exemplo, numa simulação da soja plantada no dia 10 de outubro, a gente observa um componente importante, chamado precipitação efetiva, ou seja, quanto da chuva que realmente ficou disponível para ser utilizada para a cultura. Essa área em cinza é o quanto que precipitou, quanto que choveu. De toda essa chuva, essa linha em laranja é o que ficou realmente disponível para ser utilizado pela cultura, e aqui mostra em termos de porcentagem que ficou variando em torno de 50%, um pouco menos. E o que devemos fazer para aumentar essa precipitação efetiva, ou seja, quanto de água fica disponível para a cultura, para que ela possa usar mais água da chuva e demandar menos água da irrigação? Fizemos um teste com raiz. Raiz é fundamental de aprofundar o sistema radicular da cultura. Uma redução de 50%, por exemplo, da raiz num pivô de 100 hectares vai significar uma diferença de 83 mil metros cúbicos de água. Ou seja, teremos que usar essa água a mais via irrigação. Então, a raiz é um componente importante. O impacto da raiz na lâmina irrigada, redução de 50% da raiz do sistema radicular, do tamanho, da profundidade, implica na necessidade de aumentar em 35% a irrigação. Então, temos que desenvolver tecnologia no sentido de melhorar o sistema radicular, aprofundar o sistema radicular das culturas. O impacto da chuva, a gente observa que uma redução de 20% da chuva, ela implicaria no aumento de necessidade de irrigação 15%, ou seja, em torno de 46 mil metros cúbicos, mas isso é muito variável dependendo da época que se planta, dependendo da simulação em que se foi feita. Você observa o impacto da chuva, o impacto da evapotranspiração, ou seja, quanto de água que a planta está utilizando, retirando do sistema. Se aumentarmos de 20% a evapotranspiração, a necessidade de irrigação aumentará em 50%, ou seja, isso representa em torno de 195 mil metros cúbicos de água. O impacto da época de plantio, nesse caso mostramos aqui a demanda de irrigação e a frequência desse evento ser igualado ou superado por uma soja
de 122 dias, plantada no dia 10 de outubro. A gente observa que, dependendo do ano, vamos precisar aí de em torno de 200 milímetros de água de irrigação para produzir essa soja. E dependendo de outra época de plantio, pensando no caso, por exemplo, dia 10 de dezembro, a gente precisaria aí de algo em torno de dessa frequência aí, ela reduziria para em torno de 40%. Ou seja, o risco de se plantar em dezembro, na mesma época, seria muito maior. Ou seja, pensando nessa mesma quantidade de água necessária para a irrigação. Quando pensamos nas estratégias aí tecnológicas para se economizar água, fazer um melhor uso desse recurso, pensando no rendimento máximo, será que temos, principalmente nas bacias críticas, de atingir os rendimentos máximos da cultura quando pensamos em termos de água? Aqui nós temos no eixo Y o rendimento da cultura, e aqui a água necessária, e a linha vermelha é a produção, o rendimento da cultura. Esses dois círculos azuis é onde a produtividade da área irrigada fica, geralmente, em uma cultura irrigada. A cultura de sequeiro, ela fica nessa região, de 76% a 53% do rendimento. Para produzir uma cultura nessa faixa, a gente teria esse rendimento. Para produzir no máximo, a gente precisaria dessa quantidade a mais de água para produzir muito pouco a menos. Será que realmente vale a pena? Ou nessas bacias críticas podemos trabalhar com estratégias onde se reduz um pouco o rendimento, mas se economiza muita água? Irrigação de salvamento, isso é uma estratégia importante em bacias já com problema de água. Quando irrigar, pensando que já não temos água suficiente para todo mundo, então podemos dividir a cultura em fase: estabelecimento vegetativo, floração, formação da colheita e maturação, como fizemos neste caso. Cada fase, o estresse hídrico tem uma representatividade na questão do rendimento. Por exemplo, na floração ele impacta muito, a formação da colheita também impacta muito aí no rendimento. E fizemos algumas simulações. Se pensarmos, por exemplo, em atender 100% da demanda da cultura na floração, atender 100% via irrigação na floração, e nas outras fases, apenas com a chuva, qual seria o impacto disso no termo de economia de água e no termo do rendimento da cultura? 0% das outras fases de irrigação. Se pensarmos em atender 100% da demanda de irrigação na fase de floração e 50% apenas da demanda via irrigação das outras fases, como é que isso? Qual seria o impacto no rendimento? Qual seria o impacto na demanda hídrica? A gente observa que, por exemplo, essa linha reta verde significa a média necessária da lâmina irrigada, pensando nessa estratégia de 0 irrigação nas outras fases, e o amarelo é a média na irrigação, pensando a irrigação total em todas as fases. Só essa estratégia de reduzir, de aplicar apenas a demanda na fase crítica e 0 nas outras fases, isso daria aí para economizar água suficiente para dar de beber para em torno de 3.573 pessoas por dia, se a gente pensar num pivô de 100 hectares. Mas talvez essa não seja a melhor estratégia em termos de rendimento. A gente pode observar que o rendimento para essa estratégia de aplicar água somente na fase de floração, ele cai muito, ele cai significativamente. Então, talvez o ideal seria combinar um pouco de água da irrigação das outras fases e, com isso, uma redução também não tão significativa, mas importante na demanda de irrigação, que pode ver aqui a diferença entre a linha amarela e essa linha azul. Pequenas barragens, que é um problema, uma estrutura fundamental para a irrigação na região do Cerrado, mas é muito criticada, sempre difícil de ser construída. Com eventos recentes que aconteceram, cada vez mais as barragens vão sendo mais dificultadas, mas são estruturas importantes para o desenvolvimento econômico da região. Temos trabalho onde possibilitamos a estimativa do volume das barragens por meio de imagens de satélites, já que
Boa parte das nossas barragens são muito antigas, nós temos muito poucas informações sobre elas, o que dificulta essa questão do manejo, da gestão da água nessas regiões, a questão da infiltração da água, quanto de água se infiltra nessas pequenas barragens, é um componente importante para a gestão, inclusive porque essa água também reaparece no sistema. A questão da evaporação que acontece nas barragens, que é uma retirada, ou seja, esse fator tem que ser levado em consideração no momento de se planejar a gestão dessas infraestruturas. Estamos pensando também agora na questão da outorga coletiva, que é uma solução muito interessante para algumas regiões, onde grupos de usuários recebem outorga e usam a água da melhor forma possível, desde que se deixe passar uma quantidade mínima em uma determinada seção do curso d'água. Essa estratégia eu acho que é importante para as agências, que vão ter que monitorar seções do rio e não indivíduo por indivíduo, e importante para o usuário, que passa a ter maior controle sobre o uso da água e passa a ver o sistema como um todo e não apenas uma gestão individual. Nesse sentido, nós estamos trabalhando com um sistema de suporte à decisão, com o objetivo de olhar a bacia como um todo, para dar suporte a essa questão da outorga coletiva, que é uma estratégia de gestão muito interessante. Então, nesse sistema, a ideia é que se faça o manejo da irrigação de todos os usos acima de uma determinada seção do rio, enviando mensagens pelo celular do produtor o quanto ele precisa de irrigar, no momento de irrigar, mas também indicando quem mais precisa de irrigar além dele. Ou seja, ele vai ter informação dele e dos outros usuários, da demanda total de água que vai ser necessário e de quanto de água que tem disponível. Isso é informação importante, pois as associações de irrigantes vão poder fazer essa gestão compartilhada com via um sistema de suporte à decisão que vai trazer informações de demanda e de disponibilidade hídrica. Estamos trabalhando também numa unidade de referência de manejo de água com o objetivo de trazer informações qualificadas para o produtor, indicando sensores, coeficientes técnicos para as novas variedades lançadas pela Embrapa, pelas parceiras, e essas informações vão ser de muita utilidade no manejo da irrigação, e manejando-se bem a irrigação, com certeza teremos um uso mais eficiente dessa água e também uma economia significativa desse recurso. Então, é um trabalho que estamos iniciando, um projeto apoiado também pela FAP, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, onde a gente espera aí gerar coeficientes importantes para o agricultor. Para finalizar a minha palestra, eu gostaria de falar duas coisas importantes. Irrigamos muito pouco, apenas 7 milhões de hectares, isso representa em torno de 3% da área plantada no Brasil, se considerarmos pastagem. Existe uma previsão do estudo feito pelo Ministério da Integração, hoje MDR, junto com a Exalc, que mostra que a gente tem um potencial irrigável de irrigação em torno de 61 milhões de hectares. Ou seja, temos muito a crescer e temos água disponível para isso. Para fazer uma comparação, o estado, se pegarmos os 10 estados que mais irrigam nos Estados Unidos, se pegarmos o primeiro deles, Nebraska, com uma área de em torno de 200 mil quilômetros quadrados, irrigando 3 milhões de hectares, ela irriga mais do que todo o estado de Goiás, que tem uma área 1,7 vezes maior do que esse estado. A irrigação de Goiás é 20% da irrigação que se pratica em Nebraska. A gente tem muito mais água do que eles, muito mais terra, muito mais oportunidade de se fazer agricultura. Temos agricultura irrigada. E água para qual finalidade? Então, uma das mensagens dessa palestra é que essa decisão é da sociedade. A sociedade tem que priorizar esse uso, saber como que ela quer utilizar. É água para alimento? Vai ser água para a indústria? Vai ser água para o jardim? Eu penso que nós temos água para todos esses usos. Temos que ter uma boa gestão e um bom planejamento. E para finalizar, esse gráfico ele é importante, porque a gente mostra que a população no Brasil de 1970 a 2010,
ela cresceu em torno aí de 110%. Nós temos aí que a nossa área plantada cresceu apenas 28%, embora a população tenha crescido mais de 257%, a demanda para o alimento cresceu significativamente, alimentos mais demandantes de recursos hídricos, e mesmo assim a gente consegue hoje colocar um alimento na mesa do brasileiro a um preço 76% menor do que ele era em 1970. Isso, então, é tecnologia. Temos esses 2 livros publicados que trazem muito dessas ideias que foram apresentadas nessa palestra. Aqui eu me despeço, agradeço e até a próxima oportunidade.